Olá, amigo que acompanha a Connect TV através de nossas plataformas. Está começando mais um Entrevista da Semana, um espaço dedicado a mostrar as pessoas que se destacam em diversas áreas aqui na nossa região oeste do estado de São Paulo. E hoje eu estou recebendo uma visita muito especial. Você é empresário? Ah, você é pessoa física? Você já fez imposto de renda? Nossa, era bom você ter um excelente contador, não é verdade? Pois hoje nós vamos receber ela, que é uma excelente contadora, mas não só contadora do nível contábil, ela vai contar muita história também pra gente aqui hoje. Andréia Alves. Muito prazer estar aqui, Jefferson, obrigada pelo convite, obrigada mesmo. E estou aqui para colaborar um pouquinho, agregar conhecimento, que eu gosto muito. E vamos bater um papo sobre esses mistérios da contabilidade, né? Não só da contabilidade, eu fiquei sabendo que nós vamos ter assuntos mágicos durante esse programa, mas daqui a pouquinho você vai ficar sabendo. Primeiramente, quem é você, onde você nasceu? Conta um pouquinho da sua história, Andréia. Vamos lá, eu sou Andréia Alves, é um prazer, como eu já disse, né? Eu nasci em São Paulo, paulistana. Nasci em São Paulo, fui para Pernambuco muito criança, fiquei lá até os 7 anos mais ou menos, e depois voltei para São Paulo de novo. Então eu estou aqui desde os 8 anos, tenho 3 filhos, sou casada com César Augusto, atuo na área já tem 10 anos, há pouco mais de 10 anos. Comecei já a empreender mais madura, mas ao mesmo tempo com a vida empresarial muito criança, então bati muito cabeça, como é de todo empreendedor, né? Porque a gente tem uma perspectiva do mundo empresarial e a realidade ela é totalmente diferente daquilo que a gente imagina. Antes de você ser contadora, o que você fez? Antes de eu ser contadora, gente, eu já fiz tanta coisa. Eu já fui operadora de máquina. Ao meu primeiro empreendimento eu tive um salão de estética que eu imaginava que ia ser o espetáculo. Claro que eu fali, né, gente? Meu Deus do céu. Pessoa sem experiência nenhuma, fali, é óbvio. E fui trabalhar numa imobiliária, que foi meu primeiro contato com o administrativo. E aí, quando eu fiz 3 anos nessa imobiliária, de um casal de amigos meus na época, que na verdade ele era dono do imóvel, que eu tinha aberto a estética, e aí faliu. Ah, sim. Né? E aí ele me convidou para trabalhar com ele. Puxa, que legal, a gente fala e a pessoa já convida a gente para trabalhar assim. Pô, legal, assim é bom, né? Aí é bom, puxa, que bom. Foi uma experiência assim muito bacana para minha vida, porque eles se tornaram meus amigos. Você foi corretora também ou você ficou só no administrativo? Só no administrativo. Eu ainda me aventurei em mostrar um imóvel ou outro, mas ficou nisso. E quando eu fiz 3 anos lá, eu percebi que eu já não tinha muito para onde ir, né? E eu só tinha o ensino médio. Na época, eu já tinha meus filhos, já estavam com os 3, eram todos pequenos. E aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu tô indo porque eu preciso de novos horizontes. E nesse dia que eu saí de lá, eu participei do último dia do processo que estava tendo, que a Prefeitura de Barueri ofereceu, na época era o Rubens Furlan, e ele tinha um projeto que você estudava, né? Ele pagava um salário mínimo, você ia fazer um curso da sua preferência e para você se recolocar no mercado de trabalho. E eu fiz inscrição, passei, tinha mais de 3.000 candidatos na época. Que bom, hein? Ai, que menina estudiosa. Eu falo que foi a mão de Deus ali, Jefferson. E foi aí que eu fui para o Senai, fazer um curso de RH. E no Senai tinha um convênio, na época, empresas tinham um convênio com a prefeitura, e esse convênio fornecia estágio. E eu fui estagiar numa contabilidade, o único escritório que eu fiquei. E foi aí que eu comecei na área. E comecei a me encantar, fiz gestão de pessoas, comecei o técnico de contabilidade, aí achava que a gestão de pessoas seria o meu melhor. E aí parei, né? E depois disso, passaram-se alguns anos, eu optei por sair do escritório e, num dado momento, uma das pessoas que eram minhas amigas falou assim para mim, André, você não quer me ajudar a minha empresa a crescer? Aí eu falei, caramba, aí fui trabalhar com ela e tal,
Trabalhei com 2 pessoas que hoje são minhas clientes. E aí eu falei, se eu posso ajudar a empresa dela a crescer internamente, eu posso ajudar o meu negócio a crescer e ajudar a empresa dela. E foi assim que nasceu o sonho da minha contabilidade. E há quanto tempo você já tem a sua contabilidade? 8 anos. 8, olha gente, 8 anos já, hein? 8 anos, assim, não foi uma aventura, um início de aventura fácil, né? Porque como eu disse, empreender é muito desafiador. Né? Você vai para o mundo do empresarial com uma ideia. Eu vou ali, eu vou trabalhar, eu vou conseguir pagar as contas, e aí a coisa vai mudando, né? Ela vai crescendo e vai tomando uma proporção maior. Então, entre erros, acertos, perdas e ganhos, a gente já está aí há 8 anos. Bom, você já não teve dor de cabeça de precisar de um contador, né? Isso já era uma vantagem, não é? Mas, na sua opinião, assim, como uma pessoa que empreende no Brasil, quais são os maiores desafios para empreender nesse país? Olha, eu falo com experiência vivida. O maior desafio que nós temos hoje são pessoas, né? É mão de obra, pessoas que realmente elas estão dispostas a trabalhar. O que significa isso? Andréia, tem muitos trabalhadores? Sim, a gente tem muitos. Mas ainda assim a mão de obra é escassa. É muito escassa para certos setores. Eu acho que esse é o maior desafio que nós temos. O segundo desafio é você entender realmente como funciona o seu negócio. Como que a sua gestão está acontecendo. O que eu pago, né? O que eu posso misturar a empresa com pessoa física, posso ou não posso? Esse é o segundo desafio, mas que aí com treinamento você consegue. Agora, você gerir pessoas, você lidar com pessoas, esse é o maior desafio que nós temos hoje. Olha, você falou da questão da mão de obra, da questão de pessoas, que engloba mais ou menos a mesma coisa. Eu vou fazer 2 perguntas assim. Você precisa de gente que saiba pelo menos fazer conta, né? Você tem tido, nas pessoas que às vezes procuram você para trabalhar, você tem encontrado essa dificuldade de formação básica? Tá. Hoje na nossa empresa a gente tem um programa de educação onde a gente disponibiliza plataformas de ensino. Então, normalmente a gente começa com um estagiário, que ele já vem de uma pré-formação, ou ele está fazendo uma faculdade, ou um técnico. Porque a contabilidade em si, ela é muito peculiar. Então, nem tudo que a gente aprende na prática, a faculdade ensina. Então, o que nós, na nossa empresa, nós fazemos para que isso possa melhorar? Então, eu tenho uma disponibilidade de plataforma de cursos, de vários cursos, tanto do sistema que a gente utiliza, como cursos que eu adquiro, e aí eu disponibilizo o login e a senha para que meus colaboradores possam estudar. É isso que a gente tenta fazer, né, de uma forma para incentivar o ensino e também para que a gente possa ter uma melhor qualidade de profissionais no mercado. Há uma grande dificuldade em relação, porque muitas pessoas ainda têm aquela pré-formação, algumas, que o auxiliar administrativo, ele faz tudo, né? E aí não é bem assim na contabilidade. Ou, por exemplo, que você vai trabalhar em um DP de contabilidade, é o que ensina num curso tecnólogo de recursos humanos, como eu já fiz. Então, a prática mesmo ela é muito diferente, porque envolve sistema, envolve informações que vai para a Receita, para o E-Social. Então, o que nós procuramos fazer para adequar essa mão de obra, que ela vem aí com um mito, né, que acaba chegando, o funcionário acaba chegando com mito, é justamente isso, poder melhorar. Então, o que eu faço, eu ensino, eu coloco na prática. Então, o estagiário na empresa, ele não vai simplesmente fazer arquivos ou simplesmente ficar mandando e-mails. Não, a gente coloca ele mesmo na prática e eu acompanho de perto, porque a nossa intenção é realmente ter um bom profissional, né? Quando ele já vem com uma formação, nós damos a oportunidade dele se aprimorar, né? Então, a mesma plataforma de ensino, os mesmos cursos melhores, a gente também disponibiliza. Entendi. Então, isso também é muito bom para quem precisa, né? Então, você acredita que uma pessoa que
ela se dedique assim na questão da sua própria formação básica, de leitura, de parte de exatas, assim, e que busque uma formação, ela tem um espaço nessa área do mercado de trabalho boa? Acredito. É o que move hoje a nossa categoria. Porque quando eu iniciei na carreira, eu não tinha nada. Eu não sabia, eu sabia do e-mail, eu sabia do Excel, eu sabia do básico, mas era um mundo totalmente novo. Então, esse estudo, essa dedicação, essa busca de conhecimento, foi o que me levou a chegar, e é o que me leva a cada dia, é o estudo. O conhecimento é a base de tudo. E às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho condições. Né? Hoje a gente não pode falar isso. Né? A minha época, a gente tinha um pouco mais de dificuldade, como em outras também anteriormente, mas hoje está aí. Né? O ensino está aí para quem quer. E diversos locais que são digitais, plataformas, tem assim cursos excelentes que pode trazer transformação. Só que as pessoas muitas vezes elas não querem, né? É mais fácil o rápido. O que é o rápido? Eu não quero fazer esse esforço para tirar esse copo do lugar. Então eu vou ficar com ele nesse lugar e vou manter a minha vida do jeito que ela está. Entendi. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa que as pessoas tenham usem a internet, o celular, de uma forma que traga mais benefício. Muito bem. Agora sim, a gente já vai mudar de assunto, mas uma última perguntinha da parte contábil. O que você está achando aí dessa nova reforma tributária? Ai, meu Deus, o assunto do momento. Ai, meu Deus. Então a contadora na minha frente não é perder essa oportunidade, não é mesmo? É o assunto do momento. Olha, num contexto geral, a reforma tributária ela é uma necessidade no país. A gente tem uma dinâmica, um processo tributário muito complexo. E nós somos o país mais complexo de tributos em relação a tributos. Ela é necessária, né? Até mesmo porque as empresas hoje no Brasil, elas crescem demais a cada momento, cada dia nasce CNPJs a todo momento, então isso é uma necessidade. Agora, pensando no contexto de como ela se encontra hoje, como essa reforma foi proposta, é algo que a gente tem que ir com bastante cautela, né? Eu não postei nada não falei nada sobre a reforma tributária, até mesmo porque esse cenário novo é novo para a gente, é novo para qualquer contador. Mesmo aqueles que vêm acompanhando desde 30 anos que ela está aí, né, gente? Então, assim, é tudo muito, muito novo. E a forma como está sendo feita é que a gente tem que ter um pouco de cautela. Não é para falar assim também, mas é só daqui a 5 anos, ou daqui a 3 anos, ou daqui a 4 anos, ou daqui a 50 anos, né? Que dentro aí do cronograma da reforma tributária tem o ICMS, vai aí para 50 anos. Só que eu acredito que seja algo que a gente tem que ficar atento. Falar que o Simples Nacional, empresas optantes pelo Simples Nacional, não serão afetadas é um erro, né? É uma falha muito grande. Serão afetadas. Serão afetadas, né? Porque no contexto, no cálculo, no que vai estar ali incorporado, o Simples Nacional vai ser atingido. Tem as saídas? Tem. Só que isso também vai onerar em questão de tributação. O Brasil hoje, a sua arrecadação, para você ter uma ideia, de tributos, 10% é do Simples Nacional, de empresas do Simples Nacional, só 10%. O restante está aí em empresas do lucro real. Então, a gente está falando hoje de uma reforma tributária para esse regime tributário, que é o lucro real. Então, a gente não vai ter redução de imposto, a gente vai ter uma substituição de imposto. Então, vamos pegar lá 5 tributos e transformar em um só. É isso que vai acontecer. Os estados também, a gente não vai ter mais essa guerra tributária
em relação ao quê? Eu vou oferecer uma alíquota menor para que a empresa se estabeleça aqui, o outro município também. Então, isso vai ser unificado. Certo. Não vai acabar. Vai acabar, né? E, de certa forma, eu vejo isso talvez como um ponto positivo. Talvez seja, né? Mas não tem como ainda falar assim, olha, isso é assertivo ou isso não é. Há críticas, né? As críticas são essa. Um texto que ele é aprovado de um dia para o outro. Então, a gente há de convir que tem que ter mais ajustes do que já estava tendo, né? Então, assim, foi apresentado um texto no dia, no outro dia ele estava sendo votado, né? Então, imagina se um plenário tem tempo para estudar a fundo o que foi proposto no último texto. Não tem. Entendi. Entendeu? E isso vai acontecer muitas mudanças, vai acontecer muitas coisas ainda nesse decorrer do período. Você acredita que no Senado vai ser uma tramitação rápida também? Você acredita que vai ter uma discussão um pouco melhor? Eu espero que tenha uma discussão um pouco melhor, meu ponto de vista, né? Eu espero que tenha. No contexto geral, como eu disse, a classe contábil, os CRCs no Brasil sabe que, até quem não entende Vocês sabe que é necessário. Ouvidos? Vocês contadores foram ouvidos? A classe CRC já apresentou um texto, a do CRC do Ceará, se eu não me engano, já apresentou um texto para algumas mudanças, né, nos dizeres, até para fácil entendimento. Nesse momento, eu não posso nem falar assim, a gente foi ouvido. Não tem o que falar, entendeu? Em relação a ser escutado ou não. Mas a gente tem os presidentes do CRC pelo Brasil que fazem com que essa voz aconteça. Mas agora não foi o momento. Entendi. Né? Até a votação não foi o momento. Mas, assim, a gente espera ser ouvido, né? De alguma forma. O CRC tem, a cada dia, acompanhado aí, de perto tudo o que tem acontecido ao longo desses anos e agora principalmente, né? Muito bem. A expectativa é realmente que seja feito da melhor forma possível, mas é muito recente para falar assim, olha, isso aqui foi assertivo. Críticas, sim, como aprovar um texto de um dia para o outro. Mas é necessário. Muito bem, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Exatamente. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos sair um pouco da parte exata, vamos para a parte de humanas agora, que essa mulher também gosta de falar. A gente estava falando, né, da questão da seleção de pessoas e falamos muito da formação. Mas tem também uma parte humana muito importante. Você acha que as pessoas elas têm assim uma saúde emocional bacana nos dias de hoje, ou isso também está atrapalhando uma imaturidade assim na hora que chega para você, oi, tudo bem? Olha, se a gente for falar em saúde emocional, né, todos nós temos os problemas emocionais, né? Todos nós temos, e depois, principalmente da pandemia, a saúde emocional das pessoas, nós ficamos, né, muito mais sensíveis a algumas coisas, né, intolerantes a outras. Né? Então a gente não pode dizer que assim, tá tudo bem? Não tá tudo bem, né? Eu, falando da parte humana, a gente que lida com pessoas, com empresários, com funcionários, que vê o dia a dia, né? E você não precisa ir muito longe, você só precisa estar dentro de um carro, dirigir, e você vê a reação das pessoas em qualquer momento, em qualquer situação que ali contradiz aquilo que ela quer para aquele momento, né? Então, saúde emocional tá complicado. Tá complicado, num contexto geral tá complicado. Mas eu parto do seguinte princípio. Eu acho que todo mundo devia ter um terapeuta, né? Seja uma vez por mês, uma vez por ano, não sei. Só que a gente precisa realmente pensar nisso de uma forma, olhar mais para o nosso interior emocional, porque isso você leva para dentro das empresas, você leva para dentro da sua família, que é
pilar principal, né? O seu emocional abalado, você tem ali uma estrutura familiar abalada. E eu digo isso por experiência própria, então não estou falando de uma coisa que eu não sei, que você não né, saiba. que eu não conheço. Dentro da empresa, se você vai com o emocional abalado, você também afeta isso, né? Então, hoje é um caso muito que tem que ter um olhar mais humanizado, principalmente dentro do corporativo, para as pessoas poderem trabalhar melhor, né? Entendi. Inclusive, nós fizemos um evento nas últimas semanas, que aconteceu aqui na TV, e foi incrível. Nós tivemos alguns dos nossos clientes que nós convidamos, porque a intenção é a gente trazer ele para perto, né? Tirando a parte de ser uma contadora, mas além de contadora, eu sou uma empresária. E eu sempre fiz muitos eventos, sempre participei de muita coisa, sempre cuidei de muito de pessoas. Eu gosto de lidar com pessoas. E aí eu pensei, né? Eu falei, uma coisa que eu sempre tenho em mente é que o empresário, ele deve conhecer, ele deve ter conhecimento, ele deve saber como que a empresa dele funciona realmente. Ele deve saber um pouquinho de pessoas, ele deve tirar um tempo para ele mesmo, né? E principalmente ele ter prazer em estar no negócio dele. Então, na verdade, o evento ele surgiu de uma conversa, né? E aí esse brilho no olhar que eu ouvi, que eu tenho, é isso que a gente quer passar nesse dia para o empresário. Porque assim, o que eu entendo hoje? A empresa, ela tem, quando você é dono de uma empresa, ela além de ser o local que você sai para você trabalhar, falar com, né, cuidar dos seus funcionários, ou se você é uma empresa, ela também tem que realizar sonhos. E para ela realizar sonhos, você tem que gostar de estar nela. E não você achar que ela você deixou, ou se você deixou de CLT, de ser CLT, ou você herdou o negócio, não sei qual que é o contexto. Mas isso tem que te dar prazer, né? Tem que te trazer alegria. Andréia, como é que eu vou ter uma alegria se o dia inteiro eu estou batendo cabeça? Se eu quero pagar conta, se eu tenho que pagar funcionário, se eu tenho que falar com o fornecedor, né? Como que isso vai acontecer? Né? Como que, às vezes, você está saindo da sua casa para ir para o seu negócio, você não tem prazer de estar indo para o seu negócio. Por que você não tem prazer de ir para o seu negócio? Ou quando a pessoa tem um momento de descanso, fica com culpa, né? Por que eu descansei? Eu vou morrer se eu não descansar, mas eu não devia ter descansado. Não posso tirar férias, né? Meu negócio não vai funcionar. Então, eu acho que a gente quer trazer esse cenário, né? A gente não está pensando em um evento porque é um evento que a contadora, a contabilidade está à frente, não. Eu quero que a gente entenda que é um empresário, que eu sou uma empresária, que a Sidneia que está comigo é uma empresária, que o Eudes na parceria da TV somos empresários. E a gente quer fazer esse acolhimento, a gente quer trazer essa magia de volta. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ter prazer com isso? Como que isso não vai ser um estresse para mim e para minha família, né? Como que eu vou sair da minha casa e vou para um lugar onde eu já sei que o funcionário vai faltar, onde eu já sei que o fornecedor vai atrasar a entrega do meu material. Enfim, a ideia é essa, né? E assim, a gente pensou em um projeto piloto, entender um pouco mais da dinâmica do negócio, mas não somente a dinâmica do negócio em termos contábeis, fiscais, que não é isso que a gente tratou. A gente procurou tratar realmente aquilo que ele vivencia na prática, quer lidar com pessoas, quer lidar com ele mesmo, com os conflitos, e foi maravilhoso, foi incrível. Entendi. Entendeu? E é verdade, a gente às vezes fica imerso na rotina, nos problemas, a gente perde o sentido das coisas, né? Exatamente. E para a gente fechar esse bate-papo, quando que você descobriu o sentido na sua profissão e por que é importante as pessoas também descobrirem o sentido para as suas vidas? Olha, quando eu descobri o sentido, eu tenho 8 anos que eu estou empreendendo, né? E
comecei da maneira errônea, né? De começar de que forma? Eu não tinha mesa. As mesas que eu tinha foi eu que fiz, de pallet, porque eu não tinha capital para fazer isso. O computador eu comprei com a rescisão da empresa onde eu estava. E aí eu desfiz a minha sala do meu apartamento e ali eu montei meu escritório. Com 2 mesas, que eu fiz de pallet, que eu pintei, fiquei de dourado, até o cabelo eu sou dourada, né? Mas na época eu não era. Entendi. E aí foi assim que eu comecei, né? Mas eu comecei, eu vou fazer isso aqui, eu vou calcular o imposto, enfim, foi assim que o meu negócio começou. Quando foi o ano passado, a gente passou por um momento muito difícil, né? O ano passado eu perdi meu pai, no começo do ano. Depois tivemos uma crise interna muito grande. E em meados de outubro, setembro, outubro, eu fiquei doente, né? E decorrente aí de alguns problemas de saúde, eu estava no hospital e trabalhando. Então pouca gente sabe, agora não, né? Agora todo mundo vai saber. Então, eu fiquei internada, passei por um sério problema. E quando eu passei por esse problema de saúde, e eu tinha essa questão de gestão para organizar, eu pensei comigo, eu falei, eu preciso mudar isso, né? Até o momento, eu tinha uma concepção de empresário, que eu já tinha esse trabalho humanizado que a gente desenvolve hoje, que é o atendimento do nosso cliente, procurar fazer o mais personalizado possível. Eu sempre acreditei e sei que eu lido com sonhos, eu não lido com empresas, eu lido com sonhos. O patrimônio do meu cliente é o sonho dele. Então ali ele coloca todas as energias dele, ele coloca todas as esperanças dele. Então hoje a Ax7 Contabilidade, ela não lida com empresas, ela lida com sonhos, ela lida com pessoas que querem realizar os seus sonhos através daquele negócio. E quando eu me vi nesse cenário todo, eu resolvi mudar a chave, né? Mudar a chave no que sentido? O meu negócio, ele não pode só realizar o sonho do meu cliente, ele tem que realizar o meu sonho também, né? Então a minha chave virou, quando a gente tomou essa decisão, quando eu tomei essa decisão, a gente tinha um outro nome, né, até o ano passado. Foi esse ano que nós fizemos essa mudança de nome, enfim. E com isso, eu vi os meus sonhos se realizarem, começarem a se realizar na essência, né? Então eu tenho hoje uma equipe, eu tenho pessoas que eu posso contar, eu digo que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu tenho parceiros de negócios, que são outros contadores, que estão o tempo todo comigo para tudo, né? Tenho as minhas meninas, que eu falo que as minhas meninas, a minha equipe, a minha pequena, grande equipe. E eu acho que a gente passou pelo que tinha de passar de pior, pelo vale, porque eu não tinha essa noção do que é a magia do negócio. A magia do negócio não é você querer fazer tudo, é você saber dividir tudo. E isso a gente fala de mão de obra, de valores, de tudo. Então, o empresário, ele precisa ter isso em mente, para que ele vire a chave. No mundo empresarial, o egoísmo, ele não cresce, ele mingua. Por que eu estou falando isso? Porque você ter um negócio e você só pensar em você, você não cresce. Você tem que pensar nos outros também. André, está sendo sonhadora, a gente tem um negócio para ter lucro. Claro que a gente tem um negócio para ter lucro. Ninguém abre uma empresa para não ter lucro. Mas você não chega em lugar nenhum sozinho. Você depende de parceiros, você depende de pessoas. Então foi assim que a minha chave virou. E hoje eu olho para trás e vejo que, poxa vida, né? Olha o que eu fiz até aqui. A pandemia me levou para um lugar separado. Eu não me destaquei na pandemia, porque eu não tinha essa mentalidade de hoje. Entendo. Muitas pessoas se destacaram na pandemia, muitas. Mas em termos de quê? Internet e tal.
E eu não. Quando eu fui perceber essa mudança, foi devido a todas essas dores que eu passei. Entendi. Muito bom receber você aqui. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada mesmo. Você sabe que você é sócia, né? Ah, pois é. Sempre que... Não deixa, gente. Não faz essas permissões pra mim, não. Eu sou atrevida. Sempre precisando, pode vir aqui que a casa é sua. Tá Jefferson, eu quero te agradecer muito por esse momento. Né? A gente já se conhece há um tempo. E foi graças ao Jefferson, né, que eu cheguei à Connect TV, que a gente está aí elaborando esse evento, porque a gente se conheceu um pouquinho lá atrás. Então, o Jefferson, ele foi um canal de ligação e de bênção aí na minha vida, porque ele se lembrou de mim, né? O Jefferson fez igual o José falou assim, olha, lembre-se de mim quando você estiver lá diante do rei, né? Aí o Jefferson fez igual, ele lembrou de mim, né? Isso é muito bacana. Então, eu quero te agradecer pela oportunidade. É uma conversa, um papo muito rápido, assim, né? Bem rápido. Mas eu fico à disposição para a gente tirar dúvida, para vocês conversarem, enfim. Muito obrigada mesmo, de coração. Gratidão. Eu que agradeço. E é isso aí. Você vê, esse programa Entrevista da Semana sempre vai trazer um bate-papo especial para você. Você acompanha a nossa programação através de das 300 cidades onde a Connect TV tem o seu sinal disponibilizado através das operadoras de TV a cabo, também no YouTube, nas nossas plataformas digitais e sempre mandando um abraço para os nossos amigos lá de Portugal, através da Connect TV Algarve. Um abraço a todos, continue conectado com a gente.